Não existe. Fala assim, mas a minha família é perfeita. Então, seja bem-vindo ao clube. Quem tem a família perfeita aí, perfeitíssimo, diz amém. Então, é ótimo de pregar sobre isso. Sabe por quê? Porque todos nós estamos no mesmo barco. Amém, irmãos? Mas nós, mesmo não sendo perfeita, nós podemos fazer da nossa família um lugar maravilhoso de se viver. Amém? Vamos lá. Lucas 15:8 diz assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo 1 dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. A dracma aqui, rapidamente falando, era uma moeda utilizada, né, no tempo em que esse texto foi escrito, século I, obviamente, início da igreja, né, ali dracma, segundo dizem aí os estudiosos, era como se fosse um dia de serviço. Era uma dracma, era um dia de serviço. E diz que essa mulher, todo mundo conhece o texto, ela tinha 10 dracmas, e ela perde, aonde que ela perde? Na sua casa, ela perde 1 dracma. E aí ela não fala assim, é só 1, eu tenho 9 agora, ainda tenho 9, deixa 1 para lá. Ela não faz isso. Diz que ela acende a candeia, varre a casa e vai buscar com diligência até encontrar aquela dracma perdida. Quem já perdeu 1 dracma em casa e falou, meu Deus do céu, nem que eu fique aqui até amanhã de madrugada inteira, mas eu vou achar esses 5 reais. Gente, eu me dá um negócio isso, porque, meu Deus, eu sou assim, mano, não, onde que eu botei? Não, te dei, tu pegou o dinheiro. Eu sou sempre a culpada, eu que sempre perdi as coisas dele. Não, tu botou. Aí, vai lá na gaveta olhar, aí ele vai olhar, você colocou aqui. Não, foi você que colocou aqui. É sempre assim. Mas ela coloca, deixa isso para outra coisa. Eu não vou ficar discutindo que eu na frente da igreja, né? Não dá. Aí, porque a gente tem que ter uma família perfeita. Irmão, nós não somos família perfeita, né? Nós temos as nossas diferenças, não é verdade? Mas nós somos uma família que decidimos colocar Cristo nela. Porque também, olha só, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu também não gosto muito disso e também não quero passar esse negócio assim da família perfeitinha que todo... Não, irmão. A minha família tem defeito. O meu relacionamento tem defeito. Eu não sou, com a Amanda, o melhor, o exemplo de tudo, não, gente. Tem hora que a gente faz errado. Ela faz mais do que eu, mas a gente faz. É ou não é verdade? Mas uma coisa nós decidimos dentro da nossa casa. Você está rindo por quê? Estou rindo de você. Deixa chegar a minha vez de falar. Termina. Vamos lá. Não, vamos lá, gente. Vamos, deixa eu sair do esquema. Dracma perdida, estou indo para o esboço, tá? Dracma perdida fala de um valor, de algo que foi perdido dentro de casa. A dracma eu falei já isso aqui. Jesus. Fala também de alguém que perdeu algo de valor dentro da sua própria casa, mas não se acomodou. Batalhou para encontrar o que foi perdido. Isso é um ponto importante na nossa família e no relacionamento que nós temos que ter e no pensamento de família. Muitas vezes, na nossa família, nos relacionamentos, pai, filho, irmãos, irmão com irmão. O pastor vai pregar sobre família hoje, não vou nem na igreja porque eu não sou casado. O que é aí? Mas tu é filho. Quem é filho diz amém? Amém. Eu também. E quem é pai? Amém. Quem é mãe? Amém. Quem é marido? Quem é esposa? Amém. Quem é sogra? Está com medo de falar amém? Por quê? Cada um está envolvido no nível da família. Não é verdade? Muitas vezes nós percebemos nos relacionamentos familiares que algo foi perdido, que valores foram deixados para trás, um diálogo, uma gentileza, um respeito, um amor, uma alegria, um trato, uma brincadeira. Quem gosta de fazer brincadeira em casa? Na minha casa não pode ter uma câmera escondida, senão você vai falar assim, meu Deus, essa família é de maluco. Porque a gente dança, grita. O Pedro fala, para mãe. Você não conhece não, isso aqui parece uma pessoa doida, mesmo. Mas tudo bem, deixa para lá.
Valores como amor, respeito, paciência, convivência, amizade, fé e oração se perdem. E o que nós temos que fazer? É tempo de arregaçar as mangas e batalhar para recuperar todos os valores que foram perdidos na nossa família. Amém. Pode ser que o relacionamento amoroso seu hoje com o seu cônjuge perdeu um pouco do sentido e vocês não se abraçam mais, vocês não se beijam, vocês não pontinho. Há pessoas, por exemplo, que estão há mais de 10 anos sem fazer pontinho. E às vezes tudo começa com um pequeno desentendimento. Fica-se afastado por um tempo, sem se falar, cria-se uma mágoa e pronto. Surge uma raiz de amargura, que gera um afastamento, que vai gerando uma perda do amor, e vai gerando, é o que vai dar, de repente, às vezes, uma separação, e aí você vai ver que os argumentos são que o amor acabou, o amor esfriou, que eu não amo mais, eu ia já falar que eu não amo ela, eu não a amo, ele não me ama, enfim. Mostre a melhor versão de si mesmo dentro da sua família. A pessoa legal e divertida que você é no bar, não, porque tu não fica no bar, né, irmão? A pessoa que... Eu falei, gente, tem alguém aí que fica também no bar ainda, irmão? Amém? Aleluia! Se tem a revelação aqui, foi. Mas seja uma pessoa legal, e aquela pessoa maravilhosa que você é no trabalho, com os amigos. Tu já viu alguém, a esposa ou o esposo reclamando de um, de outro, vice-versa? Em casa você não é assim, com seus amiguinhos você fica rindo, com seus amiguinhos você é legal, mas em casa você não é mal-humorado, é carrancudo, é sem paciência, é bonzinho com o filho dos outros, mas com o teu filho tu não tem paciência. Eu sei que isso não acontece aqui, graças a Deus, essa igreja é santíssima. São coisas que vão se perdendo com o tempo, e muitas vezes não fazemos como a mulher dessa parábola. Vamos lá procurar e nos acostumamos a viver com menos uma dracma, ou seja, nós vamos vivendo com menos do que aquilo que nós poderíamos viver. E agora és tu. Eu queria só dar um parêntese, uma coisa que eu ia falar ontem, que eu falei ontem, uma pregação que eu fiz ontem. Eu fiquei pensando assim, tem muita gente que de repente está aqui e está passando por uma crise familiar, né? Ou uma crise no seu relacionamento com seus pais, ou uma crise no seu relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, com o irmão, seja o que for. E geralmente, quando surge uma crise, a gente sempre se pergunta, de onde veio esse problema? Qual é a raiz dessa crise? Qual é a raiz dessa barreira, dessa circunstância que se levantou? E aí, eu pensando e olhando para a palavra de Deus, a gente verifica que certas crises que surgem na nossa vida são fruto das nossas escolhas, das nossas atitudes, são fruto de escolhas ruins que nós fazemos, são fruto dos nossos próprios erros. Porque há um texto em Gálatas que diz, né, o princípio da lei da semeadura, tudo aqui, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, de repente, você hoje está na sua família colhendo crise, mas uma crise que você semeou. Você semeou através de mágoa, está guardando um ressentimento, está guardando uma mágoa, não está por causa do teu orgulho, você não abre mão do que você pensa, e aí você interrompe o diálogo, você fica chateado e não abre a boca para dizer o que aconteceu, e aquilo que era para ser resolvido num dia, se protrai no tempo, semana após semana, por causa de uma questão pequena às vezes. Então isso é o quê? Aí você colhe o quê com isso? Você semeou o silêncio, você semeou a interrupção do diálogo, você semeou a mágoa. O que você vai colher com isso? Afastamento emocional. Isso é uma coisa que vai acontecendo com o tempo. Aí passa o tempo, você olha para aquela pessoa, é um estranho. Isso pode acontecer em relação, por exemplo, a sua mãe ou seu pai falou uma coisa e magoou seu coração. E você está carregando aquilo para sempre e o seu relacionamento é rompido, é quebrado.
Então, eu queria que, primeiramente, você discernisse, olhasse para a sua vida e verificasse, caramba, qual é a raiz desse problema que eu estou enfrentando? Por um acaso eu tenho culpa nisso? Por um acaso sou eu que sou a encrenqueira? Preciso falar? Às vezes, sim. Né? Às vezes, quem sabe a crise que se instala foi culpa minha, de um erro que eu cometi, de um perdão que eu não pedi, de algo que eu me omiti. Então, em primeiro lugar, verifica se você está colhendo hoje um fruto ruim por causa de uma semeadura ruim. E para resolver essa crise não adianta, você tem que parar de semear mal, você tem que começar a semear bem. E às vezes são pequenas coisas, não é nada mirabolante, às vezes é começar com um abraço, para quebrar uma barreira. Sei lá, em relação à sua mãe, em relação ao seu pai, chega e dá um abraço mesmo. Eu faço muito isso lá em casa, não com o Glaucio. Né? Não sei se ela está assistindo aí, a Janete. Às vezes ela chega, fica com cara, não sei o que aconteceu, às vezes está com a cara assim, aí ela está lá lavando a louça, eu chego, eu gosto de você mesmo, eu te amo mesmo, ela fica toda, ai, me larga. E aí passa o tempo, ela está lá, e aí fiz para você, uma abobrinha, não sei o quê, toda feliz. Por quê? Tem hora que um abraço, quer saber? Te amo mesmo, quer saber? Vamos abraçar. Quer saber? Não quero ter razão, eu não quero ter razão, quero ter paz. Vamos parar? Tá bom. Eu sou sempre a melhor de argumentação lá em casa. Sempre. Eu peguei até o microfone. Porque assim, imagina, advogado e defensora. Os dois, tudo é tese, antítese, tudo é. Falou, tem que ter. Provou, cadê a prova? Aí o Pedro falou que ia ser juiz. Hoje ele veio de gravata para a igreja. Porque eu falo assim, filha, eu tenho que trabalhar hoje. Não, mãe, não vai. Filha, eu tenho audiência com o juiz. Mãe, me mostra o juiz. Aí eu botei no Google assim, juiz. Aí um dia saiu uma cara de um juiz assim, ó. Tipo um desenho, um juiz com um martelo assim. Aí ele, mãe, esse juiz é mau, é brabo. Eu falei, não, filho, quer dizer, ele é brabo, mas ele não é mau. E aí, tudo às vezes é isso. E aí, para que eu vou querer ter razão? Tá bom. É o seu ponto de vista, paz, né? Muitas vezes é melhor do que ter razão. Exatamente. Né? Eu ouvi, eu criei, não sei, mas eu achei legal isso é antigo. É antigo, né? Então não criei, claro que eu não criei. E outra coisa, às vezes a crise... Então, em primeiro lugar, às vezes a crise você semeou. Você está colhendo uma coisa que você plantou. E não adianta orar... Ou você arranca o que você plantou e começa a semear diferente, porque você pode rachar de orar, de jejuar, que nada vai mudar. Enquanto você não mudar a tua postura, a tua semeadura, não adianta. Não vai acontecer um milagre, porque o que depende de você, Deus não faz. Agora, há uma segunda crise que é de outra espécie, é outra raiz. É ataque do diabo. Jesus falou, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o diabo vem mesmo para se levantar, ele quer destruir sua casa, ele quer destruir sua vida, ele quer destruir sua família. Quando você perceber na sua casa uma atmosfera, uma coisa estranha, e você discerne que é espiritual, o que você vai fazer? Você vai usar o nome de Jesus. Mas não é na cara do sujeito, não. Em nome de Jesus, sai! Não é assim, não. Vai para o banheiro, vai para o quarto e fala, Satanás, eu ordeno, em um nome de Jesus, retira-te da minha casa agora. Espírito de contenda, espírito de confusão, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito nessa casa esse espírito de discórdia. Quantas vezes, lembra que meu irmão, quando era adolescente, brigava muito com minha irmã. E às vezes o Glaucio, ela estava lá em casa e a gente ia para o quarto. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus, está repreendido. E na hora cessava aquela confusão. Então você tem que discernir que há momentos em que é espiritual. E quando você verificar que é espiritual, você não tem que ficar caladinho, não. Você tem que ir para o teu quarto, no secreto, e usar a autoridade espiritual. O que Jesus diz? Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e contra toda a obra do mal, e nada absolutamente vos fará dano. Então, saí um pouco aqui do script. Nem entrei aqui, só para fazer esse porém. Agora você vai me dizer, e as crises que nem eu causei e nem o diabo causou? Aí são coisas que são residuais,
que estão na esfera das intempéries da vida. Por exemplo, perdi um parente. Isso gerou uma crise na minha casa. A falta daquela pessoa, a dor da perda. E você não teve culpa, não foi o diabo, mas aquilo faz parte das coisas da vida, intempéries da vida. E ainda assim você precisa ter de Deus sabedoria para se erguer depois de uma crise instalada por algo que você não deu causa. E nem tem raiz espiritual, é raiz natural. Então, de repente, você está aqui e perdeu alguém. E você está deprimido, você está muito triste. Você precisa entender que você tem que se reerguer. Você vai sair dessa. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. E ele te dá condições de continuar vivendo e vivendo bem. Porque o fruto do Espírito é a alegria. E o fruto do Espírito, a alegria, não tem a ver com as circunstâncias exteriores. É uma alegria produzida de maneira sobrenatural dentro do seu coração e do meu coração. Então, se você está aqui hoje vivendo uma intempérie da vida, sofrendo com uma causa natural que trouxe uma perda, que nessa noite você experimente também do consolo de Deus. Em nome de Jesus. Pode ir do onde eu ia. Nós não podemos simplesmente aceitar a perda desses valores que nós falamos. Se um desses valores se perderam. Nós devemos ter a esperança de que podemos resgatar, sim, aquilo que foi perdido e que ainda haverá festa quando nós encontrarmos. Porque o texto diz que quando ela encontra aquela dracma, ela fica feliz, se alegra e vai contar para os outros que achou. O apóstolo Paulo ele faz um paralelo do relacionamento, por exemplo, entre o marido e a esposa, como o relacionamento entre Cristo e a igreja. Efésios 5:22 diz assim: vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Efésios 5:25, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. E Efésios 5:32, grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Outro texto que eu vou ler é Apocalipse 2, versículo 1, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, você vai ver por que eu estou lendo isso. Isso diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aí Jesus fala, conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, esse que eu quero chegar, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Nessa carta, a igreja de Éfeso, Cristo está se dirigindo à igreja, e a sua noiva diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, que perdeste, que deixaste. Quando você, por exemplo, casa, e o amor sempre está em alta, você tolera até mesmo os erros do seu cônjuge. Quando está namorando, casou, você tolera tudo. O tempo vai passando, e aí você já não consegue mais manter essa chama acesa, você vai perdendo isso, vai deixando isso cair na rotina do seu relacionamento, o tempo passa e o amor vai se perdendo, é como uma dracma, é como o primeiro amor abandonado. Agora, que nessa noite, o Espírito Santo possa levar você ao local onde se perdeu isso. Que o Espírito Santo possa trazer eu e você, se existe alguma intempérie dentro da sua casa, dentro da sua família, que o Espírito Santo leve você a ver onde é que foi que você deixou aquilo cair. Você às vezes perde alguma coisa, fala, onde eu estava? Você tenta voltar na memória onde você estava para você ir lá procurar. Você não é assim? Mas eu estava na cozinha, com esse negócio na mão. Eu estava na cozinha, eu tenho certeza que eu estava na cozinha. Aí tu vai para a cozinha, porque a casa tem vários cômodos. Você vai lembrando que cômodo você estava, começa a procurar pelo cômodo que você lembrou. Então, que o Espírito Santo leve você nessa noite a lembrar-se em qual cômodo da casa você perdeu aquilo. Quando foi? Lembra do último dia em que você e sua esposa tinham um relacionamento maravilhoso, rindo, brincando com o outro, onde qualquer coisa você podia falar, ela não levava mal, nem ele. E aí, o tempo já passou, já tem anos que você não tem mais esse tipo de relacionamento dentro de casa.
É um relacionamento assim, a comida está pronta. Ah, tá, ó, já fiz o suco, está na geladeira. Ó, se quiser mais alguma coisa, é só abrir o armário, tá? Tá bom, tá, eu vou tomar banho aqui, tá, não sei o quê. Aí ele está comendo lá na mesa sozinho. Aí tu está fazendo uma outra coisa lá. Ó, quer mais alguma coisa? Eu não quero mais não, tá, então eu estou indo dormir, tchau. Aquele negócio assim, mecânico, não tem mais aquela alegria. Não vou falar, porque... Deixa isso para lá, que isso é muita intimidade. Dentro desse campo aí do amor que foi perdido, eu fiquei pensando assim, sempre falo isso com o Glaucio. Não há nada, gente, não há uma tarefa mais importante na sua vida, você que é pai e mãe aqui. Não existe tarefa mais importante para você desempenhar do que a educação dos seus filhos. Se as pessoas... eu vou me resumir a igreja. Se dentro da igreja todas as pessoas fossem diligentes na educação dos seus filhos, dando amor, suporte emocional, limites, dando presença, tempo de qualidade, não haveria a quantidade de pessoas desajustadas que nós temos. Você parou para pensar quantas igrejas nós temos em Éden? Em uma rua, às vezes, você tem 5 igrejas. Por que a gente não está impactando esse mundo? Primeiro começa com as nossas crianças. Você tem um tesouro na sua mão. Você tem uma criança ali, você que é pai de uma criança, você tem um tesouro. Você tem uma pedra bruta que você pode lapidar e levar para a sociedade como um presente. E às vezes nós colocamos todo o nosso empenho no nosso trabalho, na nossa carreira, para ganhar mais dinheiro. Ou então, empenhamos o nosso tempo com outras coisas e os nossos filhos ficam em segundo plano. Você chega do trabalho cansado, o seu filho pede para brincar, aí você fala, não, estou cansado. Sai daqui, menino. Vai falar com a tua mãe. E aí você não está percebendo que esse vínculo emocional, que às vezes o teu filho não tem com você, você acha natural. Ah, quando ele chora, ele só quer a mãe. Tudo bem, é natural, às vezes, o menino, a criança, ser mais apegada à mãe. Porque a mulher tem um instinto materno, não sei o quê, carregou na barriga, não sei o quê. Mas não é normal o seu filho não poder ficar sozinho com você e chorar profundamente se a sua esposa não estiver presente. Sabe o que aconteceu? Você priorizou outras coisas na sua vida e o tempo foi passando e aquele teu vínculo com o teu filho é fraco, é frágil. Só que isso causa dano na vida dele. Isso causa dano na vida dele. A imagem que ele vai ter de Deus tem muito a ver com a imagem que ele tem do pai. A imagem que ele vai ter de esposo, a referência de esposo, de esposa, é a referência que ele vê no pai e na mãe. Então, não há responsabilidade maior na sua vida, não há tarefa mais relevante. O Glaucio não desempenha tarefa mais relevante do que a educação do Pedro. Esse púlpito aqui, ele está em segundo plano. Em primeiro lugar, agradar a Deus, óbvio. Em segundo lugar, educar o Pedro, dar todo o amor e todo o suporte. A sua família é sua prioridade. O seu relacionamento com os seus pais tem que ser tua prioridade. O teu relacionamento com os teus filhos, com o teu esposo, tem que ser sua prioridade número 1. Você tem que envidar todos os seus esforços para encontrar os valores que você perdeu. A mulher perdeu 1 dracma, ela tinha mais 9, ou seja, ela perdeu 10%. Mas ela empreendeu todo o esforço. De repente você está aqui e já tem coisa perdida e você está nem aí. Você está sentada vendo novela, ele está sentado vendo futebol, acabou. Não tem diálogo, cada um no seu smartphone, as crianças jogando um joguinho, não tem uma brincadeira junto, não joga um jogo de tabuleiro, não leva os filhos para passear, não leva na praia, não leva num parque, não constrói memórias afetivas. Ele vai crescer e não vai ter lembrança de você sentado com ele brincando. E as memórias afetivas? Né? Isso, na verdade, você vai percebendo que tem causado um desajuste mesmo nos indivíduos. Né? As pessoas estão... E, às vezes, você cresceu e você foi essa criança negligenciada. Isso é um fato. Às vezes, você está aqui, você já formou uma família, você já tem filhos, e você, na sua infância,
foi isso, teu pai trabalhou muito, ou teu pai não estava, ou tua mãe também não pôde, e você não teve vamos dizer assim, esse carinho, essa atenção que você achava, e você sentiu falta disso. Só que o problema isso não tem como mais voltar atrás. Isso você vai ter que perdoar, você vai ter que abrir teu coração. Mas a verdade é que você não está se dando conta que você está fazendo a mesma coisa com o teu filho. A verdade é que as pessoas não entendem que elas estão reproduzindo um modelo que elas mesmas não gostaram. E sem perceber, você não dá atenção ao seu filho, à sua esposa, né? Não se senta, mas não se conversa mais. Mas por que você está assim? Nada, não o esposo não sabe nada da esposa, a esposa não sabe nada do esposo. Aí o teu esposo, e qual o lugar que ele trabalha mesmo? Não sei, ele trabalha aí num lugar, qual o lugar que ele trabalha mesmo? Pai, meu avô, quanto ele trabalha? Eu acho que é eu não sei, acho que é Belfor Roxo ali, Belfor Roxo. Eu sei se é uma fábrica, se é uma oficina mecânica, que trabalha um negócio assim, mas tem gente que a mulher não sabe onde o marido trabalha, nem o que ele faz direito. Aí teu esposo ganha quanto? Rapaz, eu estou casado há 30 anos, querendo saber. Rapaz, eu falo para ele, Eduardo, que dinheiro que tu não sei, Eduardo é um nome fictício, essa gente, tem algum Eduardo aí não? Eduardo não, né? Eu tentei aqui, Eduardo é comum, né? Eu tenho que falar Tício, que é Mévio e Tício, pronto, tem Mévio aí? Mévio, não. Mas é isso, né? E isso são decisões. Você decide fazer determinadas coisas. Você decide. Outra coisa, o relacionamento dentro de casa, que é esposo, né? Esposa, esposo e filhos, né? E os irmãos que estão junto ali. Eu acho que a grande questão, primeiro, é a gente ter esse coração de querer ajustar isso. Segundo, nós temos que nos interessar uns pelos outros. Exatamente. Por que não há, às vezes, um dia? Porque você não está interessado no que o teu filho está pensando. Não, e acabou, eu já disse. Isso é fácil, irmão. Não, acabou, já disse. Dar um montão de palmada é fácil demais de fazer. Nós somos mais fortes que ele. Não, acabou, e bate no bumbum, e fica aí, acabou. E cala a boca e engole o choro. Ou não é fácil? É fácil, irmão. A criança fica com medo, tal, não sei o quê. Fica lá no canto lá chorando, não, acabou. Isso é mais fácil fazer agora, é mais difícil sentar. Rapaz, o que está acontecendo? Fala. Por que você está fazendo isso? Pastor, ficar todo dia fazendo isso, eu também estou cansado, igual você. Eu sento, eu falo, eu explico, eu dou duro, mas dá 5 minutos ele faz a mesma coisa. Aí eu fico assim, meu Deus, será que eu estou educando esse garoto certo? Gente, eu fico assim, mas aí, o que eu vou percebendo? Eu estou percebendo, né? Quando está com, teu filho é assim, quando está perto de você, teu filho, fica, meu Deus do céu, eu não sei o que acontece. Fica com a minha sogra, com a minha irmã, com o meu cunhado. Eles me ligam e falam assim, nossa, o Pedro, que garoto, nossa, um doce, educado. Ele no dentista. No dentista. Ele estava no dentista, aí a dentista falou, fala uma palavrinha mágica. Aí ele, por favor. Eu olhei para ele, nossa, que educação. Aí eu, né, comanda. Outra palavrinha mágica para descer a cadeira. É porque assim, a dentista fala assim, fala uma palavra mágica que a cadeira vai agora subir. Aí ele, por favor, a cadeira. Fala outra palavrinha mágica que a cadeira agora vai reclinar. Aí ele, com licença. Aí eu falei assim. Aí eu olhei para cada mano. Nossa, que educação. Aí fiz assim, né? Aí fiz assim, ó. Nessas horas, né? Orgulho. A dentista olhou assim e falou assim, nossa, que menino educado. Eu falei, nossa. Aleluia. Mas, sabe, eu fico pensando nessa coisa da educação e eu penso assim, eu e o Glaucio tivemos 2 educações muito diferentes. A mãe do Glaucio era mais sargentona, né? Tipo do não é não e acabou. Minha mãe é outro temperamento. Então, negociadoríssima. Negociadoríssima. Então, eu negociava com a minha mãe. Não tinha um não que era não em ponto final. Sempre tinha uma negociação. E minha mãe não era rígida.
a mãe do Glaucio era muito rígida. A minha mãe era mais flexível. A mãe do Glaucio cuidava um pouco mais vigilante, tipo, levar na escola. Minha mãe trabalhava muito, então aos 8 anos eu já ia para a escola sozinha, pegava ônibus, com 10 eu levava meu irmão. Então, assim, nós temos uma educação diferente. Tivemos uma educação diferente. E aí, eu tenho a tendência de reproduzir a educação que eu recebi da minha mãe. No final das contas, deu tudo certo, né? Tanto para mim como para você, porque, acima de tudo isso, eu recebi um amor extraordinário da minha mãe. Eu dormia na cama com a minha mãe. Olha, por isso que o Pedro quer dormir comigo, gente, não tem jeito. Falou, tem 3 anos que quer dormir comigo. Eu posso fazer, eu dormi até 21 anos com a minha mãe. Eu saí da cama da minha mãe para dormir com o Glaucio. Não sei, quer dormir sozinho. Pô, que diferença, né? Engraçado. Se deu bem, né? Jesus do céu. Carinho. Para de palhaçada. Normal, gente. Para de chocar isso. Olha só. Então, o que eu quero dizer? Que no final das contas, quando você ama, quando você dá amor, mesmo que você erre em algum ponto, no final as coisas saem bem. Minha mãe não foi certa em tudo, a mãe do Glaucio não foi certa em tudo, né? Minha sogra, linda, maravilhosa, está dormindo, claro, essa hora, né? Dorme cedo. Mas, no final das contas, o amor que a gente recebeu, eu e o Glaucio temos uma família muito, assim, muito semelhante e diferente, porque a mãe dele ficou viúva com 38 anos, e minha mãe perdeu meu pai com 34. A casa dele são 2 meninas e um menino, na minha casa também, são 2 meninas e um menino. Então, eram semelhantes, mas diferentes. Então, tanto a minha mãe como a mãe dele supriram a falta dos nossos pais de uma maneira, assim, muito grande. Então, minha mãe me deu muito suporte emocional, muito abraço, muito beijo, muito carinho. Eu tenho memórias, assim, grandes da minha mãe cantando para mim antes de dormir. Eu canto para o Pedro as músicas que ela cantava para mim. E o Pedro já aprendeu a cantar todas as músicas que minha mãe cantava para mim. E as histórias que ela contava. E aí a gente ficava, às vezes, até 2 horas da manhã, eu e minha mãe na cama rindo, lembrando das músicas dos anos 70, ela cantando, Belchior, não sei o quê, não se escandaliza não. E aí eu era criança, e eu ouvindo. Então eu tenho essas memórias afetivas com a minha mãe. Então, mesmo não tendo sido tudo direitinho, o amor supriu. Então eu tenho isso com o Pedro. Nem sempre eu acerto, nem sempre eu sei o que fazer, mas no final das contas, eu acho que quando você ama, né? Eu acho que, e outra coisa que foi muito importante, que eu recebi, que o Glaucio recebeu, os valores. Minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, minha avó. E o interessante, inventando valor de tudo, moral, valor cristão, tudo na minha casa, desde pequeno, é Bíblia. Tudo na minha casa é Bíblia. Da Amanda também. Oração, Bíblia. Oração, Bíblia. Eu acordava, gente, de madrugada, assustado. Acordava assim, ó. Era minha mãe no banheiro falando em língua, de madrugada. Eu ficava, meu Deus. Criança, não entende, né? Fica assustado. Mas o ambiente que eu cresci era esse. Minha mãe tinha um culto no lar, que foi 30 anos lá em casa, esse culto no lar. E era sempre domingo, toda quinta-feira, 8h30 da manhã, começava esse culto, e várias vezes eu fui acordado com os irmãos na minha casa cantando. Quando você não ia, né, abrir o portão de gravata. Eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, e aí os irmãos estavam chegando para o culto, eu fazia judô na época, eu tinha uma faixa do judô. O que aquela faixa era? A minha gravata. Então eu cismava, não sei o quê, nada a ver, mas hoje é que eu vejo a criança, né? E eu era introdutor. Eu era introdutor lá no portão da minha casa. Eu falava, mãe, hoje eu vou ficar na introdução. E eu abri o portão, bom dia, bom dia. E as irmãs, aquelas irmãs, que algumas estão vivas, né? Outras nem estão mais. E aquelas irmãs profetizavam, esse menino vai ser um pastor. Esse menino vai ser um pastor. Maria, esse menino vai ser um pastor. E aí, quando anunciou que eu ia ser ordenado, as irmãs falavam, eu não sabia que ele ia ser um pastor, esse menino. Eu pregava no culto no lar, na minha casa, minha mãe fazia um culto no lar. Era 7 horas da manhã, nós pegávamos no colégio, minha mãe acordava a gente, minha sargentona mesmo.
6 horas da manhã, 20 para as 6. Os 3 de pé. Levanta. Ai, mãe, não quer. Pode levantar. Pode levantar o quê? Culto doméstico. 5h40 da manhã. Meu Deus. Aleluia. Ó eu orando. Pequenininho. Aqui. E minha mãe falava, hoje quem leva a palavra é você, Glaucio. Pequenininho, tinha apenas ler. Aí eu lá abri a Bíblia, li um texto, já pregava, irmão, sei lá, com 5, 6 anos de idade. Aí minhas irmãs, alguém falava, dava uma palavra, quando alguém ia pregar, eu não precisava de nada. A minha palavra era de 1 minuto, sei lá o que era, mas era um ambiente de fé. Gente, isso é demais, gente, isso é demais, isso é fantástico. Como é que isso entra mesmo? Eu também tenho memórias assim enormes, muitas. Meu tio tocava violão, tinha um tio que era paraplégico e ele se dedicou ao violão, então era o dia inteiro violão, por isso que eu toco, né? Meu tio me ensinou as primeiras notas e morava com a gente, ele era deficiente, e aí me ensinou o violão, era a figura paterna mais ou menos que eu tinha. Tio Josézinho, muito legal ele. Eu conheci, fantástico, inteligentíssimo, nossa. E aí com Pedro eu faço isso. Cara, antes de dormir, Pedro sempre pede para eu contar uma história. Sempre conto uma história bíblica. Aí uma vez, eu estava contando, aí eu falei, era uma vez um menino chamado Daniel. Mãe, eu não quero ouvir a história do Nabucodonosor hoje, não. Eu falei, caraca, tu já gravou quem é Nabucodonosor? Outro dia ele tomando banho, foi muito engraçado. Eu estava tomando banho e ele entrou. Não, minha mãe dando banho nele para ir para a escola. Teve dúvida. Aí, filho, fecha os olhos porque vai cair sabão. Aí ele fechou o olho. Aí quando lavou, ele saiu do banheiro. Jesus me curou! Jesus me curou! Eu consigo ver! Eu sou o Martimeu! Ele falou, Martimeu! Jesus, filho de Davi, tem paixão de mim! Jesus, filho de Davi! A gente brinca de acalmar a tempestade. Ele sobe, mar, se acalma! Vento! Calme, hoje eu prego! Ele falou hoje de manhã, né? No carro. E à noite a gente vai estar em Éden ou Botafogo? Ele sempre fala isso, né? Falei, Botafogo. Aí por quê? Vai ter culto. O papai vai pregar com a mamãe. Falou, não, hoje quem prega naquela igreja sou eu. Eu vou pregar à noite. Eu falei, cara, então tá bom, tu pode pregar. Tu vai pregar o que à noite, ele? Na hora eu vou falar. Não, ele falou assim, vou pregar do meu jeito. Vou pregar do meu... Ele falou, vou pregar do meu jeito. E o que você vai pregar? Na hora eu vou falar. Outro dia foi também, eu estava no banho, ele entrou, aí ele falou assim, pai, você não sabe. Falei, o quê? Faraó não deixou o povo sair. Eu falei, o José, eu falei, não, Moisés, Moisés. O Moisés, que ele confunde José com Moisés. Aí ele, o Moisés falou e veio praga. O filho do faraó, pai, morreu. Ou seja, o que você... Você tem uma família. Você tem um filho fantástico na tua casa, uma filha. Só que você não entra no mundo dele. Vai viver com ele, vai dar atenção para ele. Pastor, eu trabalho muito, eu também trabalho muito, mas eu muitas vezes sacrifico o meu tempo que eu vou dar para ele. Que eu vou sair, que eu vou andar de bicicleta, que eu vou parar, que eu vou fazer alguma coisa com ele, eu vou brincar de massinha, eu vou desenhar, eu vou escrever no quadro com ele. A nossa família, Deus está na nossa família, mas nós temos que ter práticas saudáveis em casa. Acabou o nosso tempo. E para concluir, só queria falar uma coisa. Talvez a gente tenha ficado aqui num dos valores que se perde, que é a convivência familiar. Então, eu vou te passar um dever de casa. Começa a partir de amanhã, segunda-feira, quando você chegar em casa, desliga o seu celular. Celular é o nosso inimigo, demais, tem hora que é um inimigo. Desliga o seu celular, senta, nem que seja 1 hora, com o seu parente. Dá atenção à sua esposa, se for só você e seu esposo em casa. Senta para conversar sem celular, sem WhatsApp, sem Facebook, nada disso. Eita, ainda bem que é o seu. Glória a Deus.
Sem querer, querendo. Eu acho que Deus está te usando para falar contigo. Você quer um celular novo, né? Calma, ainda não está na hora. Larga o celular. Deus está falando contigo através da tua própria boca. Mas o celular é teu, ó. Qual celular que está mais velho? Não, Você que usa não é mais. do celular que eu tô falando, não. Eu tô falando assim, larga o celular, abandona o celular. Tu tá falando isso? Então, tu tá igual o Natan. Sabe quem é esse homem? Quem é essa mulher? Senhor. És tu, profeta. Tá bom, tá combinado. Eu também vou fazer isso a partir de amanhã. Tá? Tá bom? Só até o dia dormir. Gente... Porque depois tem o Netflix. Aí eu faço como? Mas não fica falando, o pessoal vai desculpa. achar que vai ser a família do pastor. É um negócio sério. Ninguém fica com o celular, todo mundo fica com a Bíblia. Aqui, ó. O tempo inteiro, irmão. A Bíblia. Não, mas sério. Vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã, separa 1 hora com seu esposo, com sua esposa. E dentro dessa hora, ainda que seja 1 hora só, compartilha um texto bíblico, canta uma música, faz um protótipo de culto no lar. Começa com uma coisa simples, com uma oração, com um versículo bíblico e conversa sobre o dia. Ai, meio mecânico isso. Às vezes vai ser um pouco mecânico no começo, mas depois vai ser natural. Você vai chegar em casa ansioso para dizer para ele, para ela o que aconteceu. Olha, lá no trabalho hoje aconteceu isso, isso e isso. Então, vocês vão resgatar a convivência familiar, uma coisa chamada tempo de qualidade. Não é quantidade. Eu chego em casa muito tarde, mas às vezes é meia hora, é 40 minutos, 1 hora. Sentar com teu filho. Dar uma atenção exclusiva, sem televisão, sem celular. Atenção exclusiva para aquela pessoa. Faça isso e dedique tempo para ensinar a palavra de Deus, discutir a palavra de Deus dentro de casa, com seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seus parentes. E você vai ver o milagre que vai acontecer. Isso é uma boa semeadura. Isso é uma boa semeadura que daqui a alguns anos você vai colher um fruto maravilhoso, como a minha mãe e a mãe do Glaucio estão colhendo hoje. Você vai gerar um ambiente de fé na tua casa. A gente precisa gerar um ambiente de fé. O que é um ambiente de fé? É isso. Você senta, não é? Você senta, você fala assim, gente, tem um filho, né, de 3 anos, é um negócio maravilhoso, gostoso demais. Essa idade assim, eu tô assim, eu confesso que quando o meu filho nasceu, aquele tempo assim, os primeiros meses, eu vou ser verdadeiro para você, irmão, esse mês para mim, é claro que o filho é uma bênção, mas é um trabalho que tu não curte. Eu sei você é muito forte, eu sou muito fraco, mas caramba, esse primeiro ano, cara, eu tinha quase certeza que eu estava morto. De trabalho que é, de preocupação, ainda mais que é o primeiro filho, tu não sabe o que faz, está chorando, dá um desespero, dá um negócio, tu fala assim, minha vida, perdi minha vida, gente, acabou aí, quem sou eu? Eu não consigo mais dormir, eu não vou no banheiro, gente. Quem tem essa experiência aí? Não é? Aí, 3 anos, já começa a ficar um negócio mais assim, libertador. Apesar de eu ainda não conseguir ir ao banheiro, mas já assim, já está mais libertador, um pouco mais. Mas, irmão, essa idade é uma idade perfeita para tu contar a história, para tu viajar. Outro dia, a Amanda ainda é muito melhor que eu nisso, ela é muito melhor que eu nisso, porque ela brinca muito mais com o Pedro do que eu. Eu brinco, mas a Amanda viaja. Às vezes eu fico assim para a Amanda, pô, Amanda, são 8 horas, para com isso, ela está correndo, a casa toda com o Pedro, né? Em cima da cama pulando, a tempestade. Eu falei, pô, mano, ele vai dormir que hora esse menino? Né? Mas esse ambiente tem que ser criado na nossa casa, né? De alegria. A sua esposa, poxa, foi Deus que te deu o teu esposo. Olha para ele e fala assim, rapaz, tu és lindo. Que barbazinha preta, olha como ele está novo. Graças a Deus. Que inventaram a... Intimidade é fogo, né, gente? Dá confiança, né? Acabou, nosso tempo acabou, já passamos o tempo. Mas, eu não sei, né? Eu vou fazer a tua enquete, eu nunca faço isso. Semana que vem, qual é o dia? Dia 13? 14. A gente pode continuar essa conversa aqui semana que vem, irmãos? Abordando outros temas? Pode ser? Amém? Tu está com o coração aberto para isso? É porque Deus quer que você faça da sua família um ambiente maravilhoso.
Né? Eu, por exemplo, às vezes estou trabalhando e eu fico assim, cara, eu estou doido para chegar em casa, eu quero ir para casa, se eu pudesse, às vezes eu quero largar para ir para casa. Porque estar em casa, para mim, é a coisa mais gostosa que tem. É o ambiente onde eu descanso, onde eu tenho paz, onde, né, aquele ambiente gostoso. E às vezes a nossa casa está com um ambiente tão ruim. Por quê? Porque a gente está orgulhoso, a gente está querendo ter razão e não paz. Irmão, pede desculpa a tua esposa, teu esposo está aqui, ó, um bicudo com o outro aí. Deus já te achou já, tá? Está aqui sentado bonitinho, achando nada, está até de mão dada com teu marido, aleluia, mas está brigadinho. Não sei o que. Irmão, vai viver a tua vida plenamente. Quer saber? Vai pedir desculpa, perdão. Fala, saber, me desculpa, o que eu fiz? Tira essa cara, né? Aproveita, irmão. Aproveita a vida. Chama teu filho. Fala para ele, rapaz, vem cá. Ih, pai, o que aconteceu, pai? Ih, pai, que isso? Não, deixa ele perceber que agora você quer resgatar. Você tem um filho um pouco maior, poxa, pega ele, cara. Qual é o time de futebol? Vai no Maracanã com ele. Vai assistir um filme só você e teu filho. Pô, cara, tu não está afim de assistir um filme comigo no quê? O que aconteceu, pai? Não, cara, eu quero estar mais próximo de você. Vamos ver um filme, pô. O quê? Não, vamos embora. Mas pastor não fala que tem dinheiro. Não, Deus mudou meu coração. Leva ele para o cinema. Leva ele aqui para comer. Rapaz, essa praça à noite aqui tá maravilhosa, né? Ontem eu comi um caldo de cana do Renato ali, cara. Eu fiz até amizade com o Renato, gravei o nome dele. Comi não, bebi o caldo de cana e comi o pastel e o bolinho de aipim que tem lá. Claro que ele não vai nem lembrar de mim. Eu que falei, eu que acho que sou amigo dele. Ele nem sabe quem eu sou. Eu vou chegar lá e ele vai falar, não, eu falo, o Renato do caldo de cana. Até parece que ele sabe quem sou eu. Não sabe. Mas, poxa, sai de casa, vem aqui, ó. Come um negócio ali. Leva teu filho para comer o x-tudo, pô. Quem gosta de x-tudo? Eu também adoro. Essas coisas ruins, eu adoro isso. Mas não, fica só dentro de casa. Fica só enfurnado dentro de casa. Ah, não, estou cansado. Mas tu tem que ir cansado mesmo, pô. Quem é que não vai ficar cansado? Só quem não trabalha. Quem não trabalha aí diz amém. Aí então, fica menos cansado. Não, trabalha em casa. Não, em casa não vale. Dona de casa não vale. Porque dona de casa trabalha muito. O tempo todo. Cuida de filho e cuida da casa, trabalha mais que o homem. Ou a mulher que está também, enfim. Amém, Senhor, gente, amém, amém. Obrigado, Pai, graças a Deus, amém. Amém, gente. Né, eu quero agora até agradecer o pessoal da internet que está com a gente até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada. Né? Se você quiser deixar um pedido de oração, né, fazer um comentário, enfim, você pode escrever aí embaixo, se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe essa semana. Agora a gente vem para cá.